Tempo para reunir o Conselho Consultivo de hoje, terça-feira, dia 4 de janeiro, primeira semana do ano, em que vamos olhar para os maiores desafios que enfrenta a economia portuguesa em 2011. A análise em estúdio conta com presenças habituais e indispensáveis: Ana Paula Vitorino, Francisco Proença de Carvalho e Manuel Damasio, a quem dou desde já as boas-vindas e agradeço a presença. Antes de mais, gostava de falar um bocadinho consigo sobre as presidenciais. Estão mais animadas, pelo menos há um tema que domina nesta altura os debates, o BPN. É verdade. Bom dia e bom ano para todos, para todos os portugueses e para todos nós. De facto, estão mais animadas pelas questões, por aspectos negativos, ou seja, de facto, nós temos aqui um marasmo, que são as eleições presidenciais, em que ninguém liga à campanha, nem está muito interessado nestas matérias, mas, no entanto, de facto, o candidato Cavaco Silva introduziu aqui uma nota de animação nestas presidenciais. Nós o que assistimos é um candidato que tem tido um discurso profundamente antidemocrático e perigoso na altura em que a população se volta para o Presidente como se pudesse ser a solução de alguns problemas que nós sabemos que não correspondem às competências exatamente do Presidente da República, mas que também neste momento, como forma de se defender de eventuais conotações com pessoas que estiveram na base da gestão danosa anterior do BPN, quando ninguém o estava a conotar, nem a ligar, nem a estabelecer essa proximidade, pelo menos a um nível sério, ninguém estava a estabelecer essa proximidade. De facto, temos aqui o candidato Cavaco Silva a cometer aquilo que eu considero que é um erro grave, que é uma ingerência naquilo que é a gestão de um banco, por um lado, e, por outro lado, a prejudicar exatamente o posicionamento desse banco naquilo que todos nós esperamos, que é a sua recuperação. Não acha que é curioso ter sido precisamente o Presidente da República, que é também candidato a Belém, a ter introduzido precisamente este tema? Será que tem alguma coisa a esconder em relação a este tema? Enfim, não mostra alguma experiência política? Pois, aquilo que eu acho é que não é uma questão de ter a esconder. Aquilo que eu acho é que é uma pessoa que, pelas suas características de personalidade, não está muito preparado para fazer debates e, portanto, faz aquilo que é um clássico na autoproteção nos debates quando não se está bem preparado, que é atacar antes de ser atacado. E julgo que foi isso que ele fez. Aliás, no debate com Manuel Alegre, houve um primeiro momento de profunda arrogância, em que, apesar de tudo, com o Manuel Alegre foi o menos mau, porque o Cavaco Silva, se observarem, está nos debates e não dialoga e não debate com o seu adversário. O Cavaco Silva assume uma postura e uma posição de Estado e fala para os portugueses. Enfim, ele tem que falar para os portugueses e, enquanto Presidente da República, tem que debater com os seus adversários enquanto candidato. Mas nesse debate com Manuel Alegre, apesar de tudo, foi quando ele mais assume que tem ali um adversário. Mas passa por uma fase de grande arrogância e de quase a chamar mentiroso ao Manuel Alegre, em vários aspectos, e depois passa para esta questão do BPN. E nesta questão do BPN faz uma coisa que eu acho inconcebível, que é um erro político crasso, de facto, que é branquear a gestão danosa anterior e acusar e pôr em causa a atual gestão. Não me parece que tenha sido uma boa solução e uma boa arma para o candidato Cavaco Silva. Gostava de ouvir também a vossa opinião. Bom dia. Já agora, em relação ao facto de, até agora, ter havido sempre um ambiente muito morno nas presidenciais, agora com este tema a marcar efetivamente quase todos os debates, e gostava de saber também se a vossa opinião é esta, de que Cavaco Silva ataca primeiro para não ser atacado, ou se os outros candidatos não têm efetivamente mais nenhum tema por onde pegar. É um pouco dos dois, não é? Por um lado, tem sido uma campanha, aliás, até as próprias audiências dos debates o demonstram, muito pouco interessante, no sentido em que, aliás, ainda hoje de manhã se ouviam algumas afirmações ontem, por exemplo, de Cavaco Silva na Madeira, e de Defensor Moura e de Francisco Lopes em Tábua, e parece a campanha dos lugares comuns. Francisco Lopes diz que o país não pode abandonar o interior, Cavaco Silva diz que é o Messias que tem um conhecimento profundo do país, Defensor Moura diz que é um homem honesto. Não duvido de que todos eles tenham razão. A questão aqui objetiva é: será que as pessoas ainda se revêem neste discurso? Ou se calhar será que ficam satisfeitas com estas verdades incontestáveis e ponto final?
eu parece-me que é esta falta de algo palpável e se calhar até um pouco a percepção do que é o papel do próprio Presidente da República, que é uma outra discussão, ou seja, será que os portugueses ainda entendem como relevante o papel a desempenhar pelo Presidente da República? Parece-me que é essa neste momento a grande luta de Cavaco Silva. Também esse que é claramente afirmar-se. Não sei se será repensado, se deverá ser repensado ou não. Agora, objetivamente, neste momento, há nesta campanha, e devia ser uma preocupação de todos os candidatos, uma questão que é a mais relevante de todas é: queremos ou não queremos ter um Presidente da República ativo? Claramente Cavaco Silva, nos discursos, nomeadamente dos últimos dias, tem dito que sim. E eu parece-me que a questão do BPN surge aí. Ou seja, ele acaba, e de forma bastante inteligente, por utilizar o BPN nesta fase para eventualmente mascarar ou abafar desde já quaisquer discussões sobre o que tenha sido a sua intervenção no banco no passado e acentuar um eventual papel ativo que o Presidente da República pode ter, o que até é, ao abrigo do enquadramento que nós conhecemos neste momento, inconcebível como é que o Presidente da República poderia ter qualquer palavra ativa naquilo que se está a passar no BPN, concordemos ou não concordemos com o que se está a passar. Sim, mas faz ou não sentido para si as críticas que Cavaco Silva faz a uma gestão em part-time do BPN? Faria ou não sentido? Enquanto candidato à Presidência da República, quer Cavaco Silva, quer qualquer um dos outros candidatos, tem o direito e o dever de exprimir a sua opinião sobre tudo aquilo que se passa no país e que ele considera relevante para aquilo que é a realidade económica do país. Se o faz com uma segunda intenção de escamotear aquilo que é a sua ligação passada com o banco, é uma questão secundária. Parece-me que, objetivamente, seja Cavaco Silva, seja Manuel Alegre, qualquer um dos candidatos, qualquer um de nós como cidadão, tem o direito e o dever de exprimir a sua opinião sobre aquilo que acontece, desde que essa opinião seja suportada em dados fidedignos e objetivos, porque, infelizmente, um dos problemas centrais do país neste momento, e que se calhar também é um bocadinho o problema desta campanha, e a esse propósito há ontem uma frase no discurso de Cavaco Silva que me parece que é sintomática, que é a questão da luz ao fundo do túnel. Parece que entramos aqui todos quase numa marcha doentia à procura da tal luz ao fundo do túnel e do caminho para lá chegar. Quando, na realidade, isso é algo que não nos vai surgir enviado por nenhum sinal divino. Ou seja, ou nós, todos os dias, conseguimos, na nossa prática e na nossa atividade diária, trabalhar com esse objetivo, ou não é por alguém nos anunciar que sabe onde é que está a luz ao fundo do túnel, que nós vamos todos, qual rebanho bem conduzido, caminhar nessa direção. Ainda antes de ouvir a vossa opinião sobre essa luz ao fundo do túnel, que é precisamente o desafio... luz nenhuma ao fundo do túnel. Os desafios da economia portuguesa. Gostava ainda de ouvir. Esperemos que haja, mas não será. Não vamos todos caminhar ordeiramente na direção da mesma, não é? Não. Já vos vamos ouvir. Francisco, também a sua opinião sobre esta questão do BPN. Pode ou não criar moça naquele que é o desfecho expectável das presidenciais? Eu penso que não vai criar moça nesse aspecto. Agora, também me parece que não foi Cavaco Silva que introduziu propriamente o tema BPN. Cavaco Silva não soube foi defender-se do tema BPN, que é diferente. Cavaco Silva tem, desde sempre, alguma dificuldade no debate e na crítica. Não tem... É um político profissional, por assim dizer, mas não tem especial talento para debater. Isso sempre foi assim e não muda. Portanto, é evidente que foram sendo feitas algumas insinuações da parte esquerda, nem tanto Manuel Alegre. Manuel Alegre no debate, por acaso, não foi ele que foi por esse tema propriamente dito, mas foram sempre feitas algumas insinuações e alguns pedidos de explicações pelos outros candidatos e pelas figuras que acompanham os outros candidatos, que Cavaco, para ele, a meu ver, seria muito fácil defender-se. Cavaco é evidente que não é responsável pela situação do BPN. Em primeiro lugar, porque, que eu saiba, não existe ainda responsabilidade por proximidade, ou seja, responsabilidade política ou responsabilidade civil ou criminal por proximidade. Eu, de facto, ter amigos ou ter pessoas com quem trabalhei que depois foram por outros caminhos... Não, mas que estão na Comissão de Honra, neste caso. Desculpe, mas são pessoas, antes de mais, que não foram ainda sequer julgadas pelo que quer que seja relativamente ao BPN. Portanto, as pessoas não podem julgar Cavaco Silva pelo facto de ter tido amigos e pelo facto de ser próximo de pessoas ligadas ao BPN ou o que é que seja, como não me julgarão a mim, seguramente, ou outra pessoa qualquer que aqui esteja. Infelizmente, hoje em dia faz-se muito esse julgamento. E, além disso, o facto de ser acionista da SLN há 10 anos atrás, ou coisa que o valha, também não me parece relevante. Um acionista de uma sociedade, antes de mais, o BPN na altura não era aquilo que nós sabemos hoje. Era um banco que estava no mercado português,
tal como os outros, supostamente com supervisão, e que efetivamente depois vai acontecer aquilo. E, portanto, ter mais valias também numa empresa não me parece relevante. Eu acho que Cavaco Silva devia ter dito uma coisa tão simples quanto isso. Como não sabe, não tem, se calhar, esse talento de defesa, começou ele a atacar e atacou erradamente, porque dá a ideia, pode dar a ideia que quer branquear o anterior e quer culpar os atuais. E nós não temos elementos suficientes para dizer o que é que está a ser bem feito ou mal feito nos atuais. Nós precisamos que haja mais transparência, efetivamente. Nós não temos propriamente conhecimento, os contribuintes portugueses precisam de transparência porque estão efetivamente a suportar aqui uma situação difícil, mas daí a falar em part-time... Acha que tem havido transparência? Não, eu acho que não temos ainda informação suficiente. Sabe tudo aquilo que gostaria de saber sobre o BPN como cidadão? Não sei tudo aquilo que gostaria de saber. É uma boa pergunta. Não, efetivamente não sei, porque eu tenho ideia que as pessoas que lá estão, só agora talvez é que estão a terminar o buraco e a entrar no buraco de saber. Portanto, é importante que nós possamos saber neste momento. Eu já disse aqui que acho que a única alternativa no momento seria, de facto, a nacionalização. Teria sido muito pior que não tivesse sido nacionalizado, mas é verdade que não sabemos, mas daí ao ponto de dizer que não está a ser uma boa administração porque é em part-time, parece muito simplista para um candidato à presidência da República e para um Presidente da República que ainda é.